Há muito tempo atrás, o homem primitivo saiu da caverna e olhou para o céu pela primeira vez. Deste dia em diante, sua história nunca mais seria a mesma. Vamos entender como o ser humano começou a olhar para o céu e como ele começou a usar o sol, a lua e as estrelas para marcar o passar do tempo e saber quando plantar e quando colher. Vamos fazer uma viagem pelos antigos observatórios da Terra, os círculos, as construções megalíticas, tudo o que foi usado pelo ser humano para dar o primeiro passo no entendimento do universo. Quem fala aqui com você é o Lucas e peço que me acompanhe por esta janela do tempo, pois o TV Ciência começa agora. A astronomia surge quando o homem primitivo sai das cavernas e começa a contemplar a natureza. O homem começou a olhar o movimento dos astros, principalmente a Lua, o Sol e as estrelas. Surge então uma necessidade de entender estes movimentos. O ser humano tem uma necessidade de tentar entender o mundo que o cerca. E uma maneira de fazer isso é construindo um modelo, por mais simples que seja. Muito bacana, né? Pois bem, a partir de agora, o nosso amigo Eric irá nos acompanhar nesta aventura. Acredita-se que a primeira aplicação da astronomia foi usada para a marcação do tempo, e um dos objetos mais importantes para que isso acontecesse foi a Lua. O primeiro ferramental astronômico utilizado pelo homem foram ossos de babuíno, usados para marcar o ciclo lunar. Esses ossos foram encontrados recentemente em escavações e datam de 35 mil anos, e são conhecidos como osso de Lebombo e osso de Ixango. Quando o ser humano começou a viver de forma mais organizada e a viver em sociedade, surge a era das construções. Ou seja, o ser humano passou a construir monumentos como círculos e tumbas, onde de alguma forma, rochas empilhadas e determinadas marcações eram usadas para a medição do tempo. Existem milhares dessas construções ao redor do mundo, tanto que alguns especialistas em arqueoastronomia sabem se todas são construções com fins astronômicos. Agora vamos fazer uma viagem para algumas construções famosas e entender tudo isso. Campo de Warren, na Escócia, datado de 8.000 anos antes de Cristo. Foi criado um estudo de modelo com este campo, e os cientistas perceberam que as marcações coincidiam com as fases da Lua. Ou seja, o satélite natural da Terra é um dos principais astros, pois possui ciclos muito bem definidos. Com isso, foi possível medir o tempo. Por isso, este campo é um dos mais importantes da pré-história. Círculo de Gozek, na Alemanha. Aberto à visitação, foi descoberto em 1911, mas é datado de 6.900 anos. Ele possui 4 círculos e 2 cercas. No solstício de inverno, é possível ver o sol nascer e se pôr através dos portões das cercas. O Círculo de Gozek fica na mesma latitude de Stonehenge, em Salisbury, na Inglaterra. Este é considerado o observatório solar mais antigo do mundo. Nabta Playa, no Egito, datado de 6.800 anos antes de Cristo. O Egito é um dos lugares onde a astronomia foi mais utilizada para o período de plantio e de colheita. É um monumento que ocupa quase toda a praia. O local foi utilizado primeiramente para cerimônias funerárias. Depois as rochas foram alinhadas para marcar o calendário,
Com isso, as rochas estão alinhadas com o solstício de verão, que marca o início da estação da chuva na região. Newgrange, na Irlanda. É considerado uma tumba completamente fechada, mas possui passagens que só são iluminadas no nascer do sol no solstício de inverno. O evento dura 17 minutos no amanhecer entre os dias 19 e 23 de dezembro. Para a cultura local, o solstício de inverno marca o início do ano. Stonehenge, Inglaterra, datado de 3.600 anos antes de Cristo. Talvez o observatório antigo mais conhecido de todos. É considerado somente uma parte de uma vasta construção feita em 3 estágios. As ruínas são apenas a parte interna de um grande complexo que possuía um círculo em volta e rochas alinhadas em uma seção chamada de avenida, onde é possível ver claramente um alinhamento com o nascer do sol no solstício de verão. O Stonehenge possui outros alinhamentos com a Lua e com outras estrelas. Esses alinhamentos são procurados e estudados constantemente até os dias de hoje. O Observatório El Caracol, no México. Um observatório feito pela cultura maia no México. Embora para muitos povos a Lua e o Sol fossem importantes, para os maias essa importância ia para o planeta Vênus. Por isso, esse observatório não era alinhado nem com o Sol, nem com a Lua, mas sim com o movimento do planeta Vênus. Era considerado o irmão gêmeo do Sol e um deus da guerra, e sua posição era usada para definir as batalhas. O El Caracol faz parte de um verdadeiro sítio arqueastronômico no México, junto com as pirâmides de Chichén Itzá e outras construções como pirâmides, observatórios e templos da Lua e do Sol. Em todo o local, cerca de 29 diferentes alinhamentos astronômicos já foram estudados. Isso mostra que a civilização maia tinha um avanço grande na construção de edificações. Stonehenge do Amapá, datado de 1000 anos antes de Cristo. Bom, você deve estar se perguntando, mas e no Brasil? Existe alguma construção dessa época no Brasil? Pois é, existe e é muito bacana. O Stonehenge do Amapá, que fica na cidade de Calçoene, é datado de 1000 anos antes de Cristo. Faz parte do Parque Arqueológico do Solstício, na cidade de Calçoene, no Amapá. Um dos blocos está posicionado de forma que no solstício de inverno, no dia 21 de dezembro, o sol fique alpino, ou seja, não é gerada sombra nesse bloco. E este foi o primeiro episódio do TV Ciência. Espero que tenha gostado e até o próximo programa.